Reza a lenda que o CFA Level 2 é o mais difícil de todos. Será que isso é verdade? Fica comigo então que eu vou responder essa pergunta e ainda vou te dar umas dicas para você passar no CFA Level 2. Fala pessoal, meu nome é Rafael Paloni, eu sou o CFA Charter Holder e sou professor na FK Partners, uma das maiores escolas de finanças da América Latina. A gente está fazendo uma série de vídeos que ajudam e orientam vocês a se preparar para o CFA Exam. Eu já vi gente se matando para passar no CFA Level 1. Aí quando o cara finalmente passa, ele pensa, nada mais me segura. Agora eu vou tirar o CFA, vou tirar a carta para ser piloto de foguete, vou falar 18 línguas, vou programar computador, vou mandar no mundo basicamente. E aí vem o Level 2 e a pessoa simplesmente não passa. Tem gente que já tentou 7 vezes a prova do Level 2 e não passa. Se a pessoa fosse um gato, já tinha gastado todas as vidas só em CFA Level 2. Talvez por isso as pessoas digam por aí que o CFA Level 2 é o mais difícil de todos. Tem gente que diz, quando você passa no Level 2, o Level 3 é melzinho na chupeta, é só correr pro abraço e tal. É verdade isso? Não. Pode já desligar o vídeo porque não é verdade. Não, brincadeira, sacanagem, não vai embora não. Mas assim, eu vou te dar 2 dados para te provar o porquê disso. Se você olhar o percentual de aprovação por nível, você vai ver que os percentuais de aprovação do Level 1 são mais baixos do que o do Level 2. Então, em teoria, o Level 1 é mais difícil. Então, ficar olhando simplesmente, o Level 1 sozinho, ou o Level 2 sozinho e tirando essas conclusões, é um problema, é um erro. A gente, inclusive, aprende isso no CFA, hein? Isso se chama Sample Selection Bias. Fato é que a gente pode abrir uma cerveja aqui e ficar o dia inteiro tendo essa conversa, qual level é o mais difícil. Eu posso te falar pela minha experiência de candidates. O CFA Level 1 é difícil porque tem muita matéria. O CFA Level 2 é difícil porque tem muita matéria difícil, ou seja, fórmulas, várias pegadinhas e tal. E o Level 3 é difícil pela forma como ele pergunta. O tipo de prova faz ele ficar difícil, que é a história da dissertativa. Quando eu fiz o Level 2, eu trabalhava em banco de investimento. Então, algumas das matérias do Level 2, como é muita coisa de valuation, eu achava difícil, mas achava muito legal. O Level 3, para mim, foi mais difícil, porque o Level 3 é Portfolio Management, uma coisa que eu não trabalhava, que eu não fazia, então eu tive que aprender muita coisa do zero. Então, dependendo do seu background, de onde você trabalha, o que você faz, você pode achar realmente o Level 2 um pouquinho mais fácil ou um pouquinho mais difícil. Cada level tem o seu grau de dificuldade, por motivos diferentes. Bom, então como funciona o CFA Level 2? Em boa medida, ele é muito parecido com o CFA Level 1. São as mesmas 10 matérias, é em formato de teste, múltipla escolha, o tempo de prova é o mesmo, 2 horas e 20 de manhã, mais 2 horas e 20 de tarde, dando 4 horas e meia no total. Muito parecido. E o que é que muda? Em primeiro lugar, o enunciado. No Level 1, um enunciado, uma pergunta. Um enunciado, uma pergunta. No Level 2 você tem cases. 1 ou 2 páginas de enunciado, e aí a partir desse case você tem ou 4 ou 6 perguntas sobre ele. Por que eu digo ou 4 ou 6? Porque depende de qual matéria você está. Algumas matérias são consideradas mais superficiais, digamos assim, e aí tem 4 perguntas. Outras têm muito mais matéria para ser explorado, aí tem 6 perguntas. Mas a prova inteira é em cima de cases. Outra coisa, nesse enunciado enorme, com esse monte de dados que ele vai te dar, vai ter dado ali que você não vai usar para resolver as perguntas. O cara colocou um dado ali para te derrubar mesmo. Só isso já faz a prova ficar mais difícil do que era o Level 1, concorda? Agora, tem outras dificuldades. Por exemplo, no Level 1 é muita coisa conceitual. Então o cara vai te perguntar lá, o que é call e put? Será que uma call e put é negociada em mercado de balcão, OTC? Ou será que é negociado em bolsa? Ou será que é negociado em qual ambiente? Ou seja, é conceitual. Mais difícil dele colocar algum dado ali que você não usa. Já no Level 2, como ele vai te perguntar? Calcule o valor de uma call com esses dados aqui. Então você vai ter que ver quais dados que ele deu você realmente precisa, quais dados não importam para você, você vai ter que lembrar da boa e velha fórmula de Black-Scholes. Meu Deus, Black-Scholes não! Mesma coisa com outras matérias. Pensa, por exemplo, em renda fixa. No Level 1, você vai aprender o que é Yield to Maturity, uso de cupons, mais conceitual. No Level 2, você vai fazer bootstrapping de taxas, você vai ter que calcular accrued interest, entre outras coisas. Deu para perceber como o Level 2 é diferente do Level 1?
não é tanto o formato da prova, mas sim a profundidade que se espera de você? No fim do Level 2, você fica um mega especialista em valuation. Você consegue calcular o valor intrínseco de praticamente qualquer coisa. E você começa a ficar viciado nisso, começa a achar valor intrínseco da sua mãe, do seu cachorro, da sua namorada e tal. É viciante. Mas fato é que o Level 2 te deixa muito técnico e muito mais profundo no seu conhecimento em finanças. E aí, como é que eu faço para passar numa prova tão cascuda como o CFA Level 2? A resposta mais direta e mais honesta é com método. E para o CFA Level 2, o que você precisa, o que mais vai fazer diferença na tua formação é entender profundamente as matérias que você não é muito bom. E ao contrário do Level 1, aqui não é muito você fazer na raça. Vai ter matéria que você realmente não vai entender, vai achar muito difícil. E aí você vai precisar de alguém que consiga revisar tudo aquilo com você. Quando você vai ter matérias tão profundas quanto essas do Level 2, você vai querer ter aula com pessoa que trabalha com aquilo, que vê aquilo na vida real para poder te explicar com todos os detalhes. Na FK Partners, o cara que dá aula de renda fixa é um cara que trabalha em DCM. O cara que dá aula de derivativos é um trader. O cara que dá aula de contabilidade é um cara do sell side. Então tudo isso é para conseguir explicar uma matéria que é muito difícil, muito técnica, por alguém que fez o CFA e que trabalha diretamente com aquilo. E tem também um suporte que fica monitorando cada um dos alunos para ver qual matéria que você está achando mais difícil, qual matéria que você precisa de um empurrãozinho e te coloca em contato direto com o professor especialista daquela área. Então eu realmente falo do Level 2 sem medo de errar, sem peso na consciência. Para passar no Level 2, você precisa de orientação, você precisa de método. A grande maioria dos CFA Charter Holders não passou de primeira em todos os níveis. Alguém bloqueou em um, ou em outro, e isso é normal, isso faz parte. Se você estiver se preparando, tenta não ir direto para as questões, para os simulados. No Level 2 é importante você entender muito bem, muito profundamente cada um dos tópicos. E se você não aprendeu ele, não tem problema, relê, volta nele, porque aqui é dificuldade, é profundidade o nome do jogo. Eu espero ter ajudado vocês, a gente vai continuar trazendo novos temas. Se tiver algum outro assunto que você quer, de repente está passando por alguma dificuldade, tem alguma dúvida, se você vai fazer o Level 2, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte a gente aí, compartilha com seus amigos que também estão pensando em fazer o CFA Level 2, que a gente promete que vai colocando mais conteúdo para ajudar vocês. Beleza? Valeu, até o próximo.